Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que você chegar aqui para receber essa mensagem, tá bom? Você seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelos compartilhamentos, comentários, pelas curtidas, né? Pelos inscritos no canal. Sou muito grata por isso. E minha dedicação para vocês será eterna, tá bom? Gratidão. Bem, vou começar aqui uma leitura falando de amor. Vamos falar sobre o coraçãozinho de vocês. Eu fiz uma breve leitura pequenininha ali, um shortzinho, né, para falar para as meninas sobre uma situação aí que não estava muito legal. E é isso, né, gente, a gente tem que escolher, a vida é feita de escolhas, ou a gente escolhe ficar na dor ou no amor, né, entre a felicidade e a melancolia, provavelmente todos aqui escolherão a felicidade. Então, se você tem uma relação aí que não está muito legal, sabe, não tem por que ficar insistindo, gente, o vaso quando quebra não tem conserto, quebrou tem que jogar no lixo, tá? E outra, é tão certo aquilo que eu passei na mensagem, que também serve para os rapazes, né? Se tiver uma situação que não tá legal, então tem que encerrar. E quando eu estava fazendo essa leitura, eu vou até mostrar para vocês. Eu estava com uma velinha acesa, né? E aí a vela, aí o negocinho quebrou, ó, tá vendo? Fez crack, fez um barulhinho. Até eu coloquei aqui, acho que ele até grudou. Então, assim, a coisa quando não tem mais jeito, quando ela quebra, quando ela rompe, quebrou, quebrou, não tem mais o que fazer, né? Ele não quer nem sair daqui de dentro, ó, tá lá dentro o pedacinho, tá vendo que eu coloquei? Então é assim, são sinais, né, que o universo dá, que a vida traz, que a espiritualidade mesmo traz, e naquela mensagem, se vocês olhar lá, vocês vão ver que é de 2 minutinhos, é rapidinha. Tem uma torre, então ali mesmo fala do cansaço, né, de algumas de vocês, da torre que realmente vem abaixo, porque não tem mais condições de continuar naquele relacionamento, e é melhor assim, e tem que ser assim, entendeu? Vamos para o novo, vamos viver aquilo que a vida tem de melhor para nos oferecer. Bom, aqui, nesta mensagem, né, caiu a última carta que caiu foi a Dona Raposo, ela está ali, ela caiu em cima da estrela. Então diz para mim aqui claramente que tem alguém de olho no seu brilho, nessa sua estrela que brilha mesmo e que ofusca as sombras de muitas pessoas. E olha só isso, gente, do lado da estrela, o sol. Então vocês têm aqui um caminho, vocês têm a chave para abrir as portas da felicidade, porque olha a estrela e o sol. Embaixo da estrela, os peixes, né, que é a fartura, né, essa coisa boa. É, vocês vão ter fartura emocional, né, assim, sabe, vocês vão estar com o coração, assim, aquecido, bolso cheio e muito feliz, né, depois que vocês passaram aí por umas tormentas de sofrimento mesmo, agonia. Mas, aqui também me diz que tem casais aqui que estão em sofrimento, né, estão passando aí por um perrengue, por algumas tempestade, por pesos, né, que vocês estão carregando, eh, justamente por não ter uma comunicação clara, por não se usar a verdade. Vocês precisam, além de ouvir a intuição de vocês, vocês casais, precisam conversar, né? Não dá para ficar nesse marasmo, nessa coisa fria, gelada, que alguns de vocês aqui estão passando, até porque é, aqui é uma situação que já houve muito amor entre vocês, né? Já houve uma coisa gostosa. E hoje tá essa coisa gelada. Que isso não é legal, porque aqui eu tô vendo que são casais que têm um propósito de vida, né? Tem filhos envolvidos, né? Aqui, apesar de ter saído a carta da criança lá e a casa, a gente sabe que se fala da família, mas a carta da criança também vem falando do novo, dessa coisa boa que vai chegar na vida de vocês, né? E claro, vocês têm que tomar cuidado com ciúmes, com esperteza, com safadeza, vamos falar do português claro, porque aquilo que está escondido vai ser revelado, não vai ter como ficar escondido, né? Porque tem coisas ocultas entre algumas pessoas aqui. Gente, presta atenção. A leitura, ela vem da espiritualidade e assim é para quem servia, para quem encaixar na vida. Não estou afirmando que Beltrano, fulano, cicrano, que eu não sei quem é, tem esse problema, entende? Eu estou passando a mensagem, você vai falar, realmente tem essa situação e eu tenho que resolver essa situação. Isso aqui tem a ver comigo, isso aqui não tem a ver comigo, fui. Já sai fora da mensagem, tá tudo bem. Só não vai, né, dar uma do louco do tarô e se jogar dentro de uma situação aqui que não tem nada a ver com a vida de vocês. Então a gente, né, aqui eu acredito que somos todos adultos e precisamos ter discernimento quando vocês entram para ver uma leitura de tarô, de baralho cigano, seja lá do que for, e recebem a mensagem. Então você tem que saber também receber e interpretar se serve ou não, beleza? Então vamos continuar aqui. Chega novidade na vida de vocês, chega algo muito rápido para vocês, tá?
Nós temos ali um 10 de espada, alguém que vem aí de uma luta, né, cansativa, exaustiva, né, vem de uma guerra mesmo e vem querendo chegar aí no caminho de vocês, só que presta atenção nesta chegada, é uma chegada que vai trazer alguma fala, alguma situação, alguma coisa que essa pessoa traz para você, que não vai ser muito bom de ouvir, tá? Não vai ser muito confortante, o que vocês vão saber quando essa pessoa chega trazendo esta situação para vocês. Essa pessoa vai abrir, né, o coração mesmo e vai falar e, né, vocês vão ficar até meio assim, né? Mas certeza que isso que vem para vocês é algo que a maioria já está esperto. Pode ser que tenha alguém aqui que já esteja até esperando alguma coisa nesse sentido, tá certo? Referente à família, gente, vocês têm um potencial grandioso de esclarecer o que está errado, se for no emocional, se for na parte financeira, sentar e conversar. Não dá para ficar tampando aí o sol com a peneira, não dá para ficar escondendo situações da vida de vocês. Eu digo, eu estou falando aqui de casal, tá? Não tem como mais vocês ficar brincando de esconde-esconde. Aqui não está permitindo isso. Então, justamente por essa falta de diálogo, de comunicação entre vocês, casal, né? Isso é uma situação que um é fogo, o outro é água, e aí as coisas não estão dando muito certo. Então, eu tô vendo que tem pessoas aqui que está numa situação de ir embora, né? Estão preferindo deixar para trás algo ou alguém, né? E ir embora. Tomara que seja algo, tomara que seja uma situação conflitante. Porque aqui, se vocês sentam para conversar, né, escuta o outro, vocês têm possibilidades de criação, de criar coisas maravilhosas, de chegar a uma conclusão de, sabe, vamos fazer tal coisa, dar aquele estalo, e aí vocês saem desse marasmo, dessa dificuldade que vocês estão enfrentando. As mudanças são favoráveis e positivas, mas vocês precisam chegar a um acordo. Daí o que vem para vocês, essa situação que vai ser esclarecida dessa pessoa que chega, alguém não vai gostar. Tem uma pessoa que está já armada esperando isso acontecer, essa notícia chegar para algum de vocês, não sei o que é, vocês adaptem aí para o adaptem para o momento de vocês. Odeio, gente, a língua portuguesa, ela é linda, mas ela é difícil. Ai, eu tenho dificuldade de pronúncia. Ai, ai, então vocês adaptem para o momento de vocês, tá bom? Porque aqui tá pesado o negócio, né? Tá pesado. Ai, ai, Jesus amado. Não é fácil, né? Não é. Bom, gente, olha, tem uma situação, uma outra situação aqui também, que lógico, né? Como a gente está falando de casal, está falando de amor, a maioria aqui são pessoas que têm um envolvimento, que têm filhos, que são casados, né? A gente tem ali uma questão de nostalgia. Tem alguém que está na nostalgia, é, pensando muito na infância, pensando muito no que passou, no que viveu, e está olhando lá para o passado, né? Está olhando para aquilo que não realizou. E talvez essa situação é o que está pegando, sabe? É aquela ferida que você tem aberto lá da tua infância, alguma coisa assim nesse sentido. Isso está te matando. Ou você vai e resolve isso, faz uma terapia, sabe? Faz alguma coisa, resolve essas questões da sua infância, do seu passado, ou o seu presente com o seu amor, com o seu parceiro, sua parceira, não vai dar certo. Porque você não pode ficar vivendo aquilo que já se foi, aquilo que passou. Não tem como. O que foi, foi. Entende? Então você ficar nessa lamúria, pensando, sofrendo, lamentando, chorando, só vai atrasar a sua vida. Você não vai viver o que você tem para viver, tá? Não vai ter como. Não tem como. Olha, gente, tá bem misturado aqui, né? Signos eu tenho quase todos na mesa. Eu tenho terra, eu tenho ar, eu tenho fogo, tenho água, tá bem diversificado aqui o negócio, né? Mas eu preciso que vocês tenham a maturidade para poder resolver essa situação, tá bom? Eu vou dar mais uma pesquisada aqui com outro baralho para ver o que
a gente pode ajudar nessa situação aqui de vocês. Pessoal, ó, na primeira linha ali, que eu tenho a âncora, eu tenho o navio, que é a mudança. A âncora são coisas fixas, né? Estabilidade. A casa e a criança. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte: é uma mudança estável, né? Que vem na direção de vocês. São novos começos, possibilidades de transformação muito positiva, tá? É positiva e é segura. Então, assim, tem um frescor, tem um novo que vocês podem é, trazer para a vida de vocês, casal. Vocês podem fazer isso, vocês podem transformar essa situação, sabe? Porque aqui é favorável, né? São questões que vale a pena para alguns, lógico, continuar, né? Nessa é, nessa união, né? Porque tem promessas aqui de estabilidade com segurança para vocês, sabe? É uma coisa boa. Por exemplo, imagina, você não tem sua casa, mas aqui você pode ter a sua casa própria, né? Você colhe os frutos disso, né? Porque muitos de vocês aqui são muito compatíveis nos pensamentos, no modo de agir, de falar, de viver, sabe? Quase, não sei como que é, uma gêmeas, mas quase isso. Um fala, o outro pensa, não pensa, o outro fala, sabe? Você pega um negócio e o outro vem com a mesma coisa, sabe? Coisas assim que acontece, isso acontece. Então, vocês junto, vocês podem construir um império, né? Eu falo aqui com pessoas que são artistas, né, na vida mesmo. E vocês podem ser coroados por isso, tá? Eu vejo que vocês juntos conseguirão um feito lindo neste plano. Então, não desistam de vocês. Para quem entende o que eu estou falando e encontra possibilidades dentro da mente de vocês de fazer isso acontecer, sabe? É, que para Deus nada é impossível e para a gente, quando crê, quando a gente tem fé, também não é impossível. Agora vocês vejam ali, né? Temos ali o caminho, os caminhos, né? E de um lado você tem o sol, do outro lado você tem a lua, né? O dia e a noite. Você pode fazer escolhas, né? De qual caminho seguir. Você tem a chave para isso. A chave está nas suas mãos para você fazer essa mudança. Você tem uma proteção, né? Que é grandiosa aí dos seus mentores. Você tem a estrela e o sol. Então, gente, aqui indica momento de grande prosperidade, de realização de objetivos, sabe, de sucesso. A segunda linha, né, de cima para baixo, vocês estão vendo ali, indica isso. Não vou colocar a mão para não bagunçar as cartas. É, olha lá, ó, os passarinhos avisando, confirmando. Então vocês têm novas rotas, né, que se abrem para vocês, porque na direção dos caminhos eu tenho um navio. Presta atenção, tá? Vocês têm possibilidade é, de fazer uma mudança grandiosa na vida de vocês, dependendo das escolhas que vocês fizerem, né? Porque vocês têm a chave ela é a resolução de problemas. Você abre a porta e vai para o mundo, né? Ou você escolhe, você tranca suas portas e fica enclausurado dentro de casa. Aí é com você, né? A vida é feita de escolhas e você tem uma escolha para ser feita aqui. Agora, se você quiser seguir a inspiração ali da estrela, né? A estrela é isso, ela nos inspira, né? Uma intuição aguçada que muitos de vocês têm aqui, e vocês podem juntos ter um sucesso a longo prazo, apesar das dificuldades que estiverem no caminho de vocês, dos fardos e dos pesos que se fazem presente, tá? Porque a mudança, ela é favorável. O novo chega, basta vocês se abrirem para isso, tá? O sol, vocês já acho que já estão careca de saber, né? Porque vocês sentem essa energia do sol quando ele está aí vibrando sobre a terra. Então é realmente a vitalidade, a realização e é tudo que o sol traz para a vida da gente, a felicidade. E aqui no contexto de esclarecer o que está oculto, o que está escondido, o que está fazendo algum de vocês querer ir embora, querer partir, vai ser esclarecido, tá? Pessoal, aqui é o seguinte: se vocês não fizerem uma escolha assertiva, aí, como que eu vou saber se eu vou acertar ou não? Você tem que arriscar. Vocês vão ter tempestade no caminho de vocês, tá? Justamente por estar com a chave nas mãos para resolver essas dores de amor que vocês estão passando, tá? Então vocês podem fazer uma escolha. Se eu estiver falando aqui com casais que estão num triângulo amoroso, você, homem que tem mais de uma pessoa, você tem que fazer uma escolha porque não é justo nem com você e nem com ambas as partes.
partes, né, nem com a no caso, a matriz, nem com a filial, né. E aqui eu tenho que falar a real para vocês, eu não posso ficar ludibriando a mensagem da espiritualidade. Porque aqui vocês, alguns de vocês têm que fazer uma escolha. Não dá para ficar em cima do muro. Porque se vocês não escolherem, a tempestade vai chegar na vida de vocês, nos caminhos de vocês. E vocês não podem ficar ancorados nessa dor de amor. Porque tem gente aqui que está preso numa situação e que não tem coragem de se mover para resolver, tá? E muitos estão presos em situações que é pela parte financeira. Muitos de vocês estão presos pela parte financeira, e isso vai fazer realmente vocês sofrerem e romper relacionamentos por conta disso, né. Se for 3 pessoas, se for um triângulo amoroso, piorou. Melhor vocês resolver, porque isso vai dar ruim, entendeu. E assim, eu tô vendo pessoas aqui, né, que estão com tudo para ser feliz, só que estão numa inquietude enorme, imensa, uma insatisfação. Por quê? Corre sim o risco de ser desmascarada. Corre o risco sim de vir tudo abaixo, entendeu? Por isso que vocês precisam conversar, casais. Cheguem em alguma conclusão que é melhor para vocês, porque tem uma pessoa aqui que está num dilema enorme, e ela sabe que vai sobrar para a cabeça dela, né, e vai ser uma coroa de espinhos, tá, não vai ser uma coroa de rosas não, não vai. Então, a situação aqui está conflitante, vocês precisam resolver. A felicidade se fará presente, ela pode vir com força para vocês, depois que vocês fizerem essa escolha. E escolher viver em paz, tá? Vocês precisam ouvir a intuição de vocês. Ouçam o seu coração, ouça a voz interior, para que vocês tomem uma ação. E muitos aqui precisam agir rápido, tá? E controlar os ciúmes. Controlem os ciúmes de vocês, porque os ciúmes é coisa que tá pesado aqui e vai fazer com que vocês vai cada um para um lado, porque chega uma hora que ninguém aguenta. Então tem um monte de pontos aqui que precisam ser revistos. Aqui está pedindo realmente para vocês, refletirem, né, é uma carta que fala da reflexão. Então vá para algum lugar, sabe, fiquem sozinhos se preciso for, coloquem os pensamentos em ordem, essa proteção da espiritualidade, a proteção para Deus, né, a proteção que vocês precisam, peça para quem vocês têm fé, que vocês vão alcançar o que vocês buscam, tá? É sobre isso. Vocês precisam ouvir a intuição, refletir, sabe? Se cubram de tudo que vocês precisam, principalmente do amor de Deus, para que vocês encontrem essa felicidade que vocês estão precisando e buscando há muito tempo. Negócio, né? Mas eu preciso que vocês tenham a maturidade para poder resolver essa situação, tá bom? Eu vou dar mais uma pesquisada aqui com outro baralho para ver o que a gente pode ajudar nessa situação aqui de vocês. Pessoal, ó, na primeira linha ali, que eu tenho a âncora, eu tenho o navio, que é a mudança. A âncora são coisas fixas, né? Estabilidade. A casa e a criança. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte: é uma mudança estável, né? Que vem na direção de vocês. São novos começos, possibilidades de transformação muito positiva, tá? É positiva e é segura. Então, assim, tem um frescor, tem um novo que vocês podem é, trazer para a vida de vocês, casal. Vocês podem fazer isso, vocês podem transformar essa situação, sabe? Porque aqui é favorável, né? São questões que vale a pena para alguns, lógico, continuar, né? Nessa eh, nessa união, né? Porque tem promessas aqui de estabilidade com segurança para vocês, sabe? É uma coisa boa. Por exemplo, imagina, você não tem sua casa, mas aqui você pode ter a sua casa própria, né, você colhe os frutos disso, né, porque muitos de vocês aqui, são muito compatíveis nos pensamentos, no modo de agir, de falar, de viver, sabe, quase, não sei como que é, umas gêmeas, mas quase isso. Um fala, o outro pensa, não pensa, o outro fala, sabe, você pega um negócio e o outro vem com a mesma coisa, sabe, coisas assim, que acontece, isso acontece. Então vocês junto, vocês podem construir um império, né, eu falo aqui com pessoas que são artistas, né, na vida mesmo.
e vocês podem ser coroados por isso, tá? Eu vejo que vocês juntos conseguirão um feito lindo neste plano. Então não desistam de vocês. Para quem entende o que eu estou falando e encontra possibilidades dentro da mente de vocês de fazer isso acontecer, sabe? É, que para Deus nada é impossível e para a gente, quando crê, quando a gente tem fé, também não é impossível. Agora vocês vejam ali, né? Temos ali o caminho, os caminhos, né? Que de um lado você tem o sol, do outro lado você tem a lua, né? O dia e a noite. Você pode fazer escolhas, né? De qual caminho seguir. Você tem a chave para isso. A chave está nas suas mãos para você fazer essa mudança. Você tem uma proteção, né? Que é grandiosa aí dos seus mentores. Você tem a estrela e o sol. Então, gente, aqui indica momento de grande prosperidade, de realização de objetivos, sabe, de sucesso. A segunda linha, né, de cima para baixo, que vocês estão vendo ali, indica isso. Não vou colocar a mão para não bagunçar as cartas. Olha lá, ó, os passarinhos avisando, confirmando. Então vocês têm novas rotas, né, que se abrem para vocês, porque na direção dos caminhos eu tenho um navio. Presta atenção, tá? Vocês têm possibilidade é, de fazer uma mudança grandiosa na vida de vocês, dependendo das escolhas que vocês fizerem, né? Porque vocês têm a chave ela é a resolução de problemas. Você abre a porta e vai para o mundo, né? Ou você escolhe, você tranca suas portas e fica enclausurado dentro de casa. Aí é com você, né? A vida é feita de escolhas e você tem uma escolha para ser feita aqui. Agora, se você quiser seguir a inspiração ali da estrela, né? A estrela é isso, ela nos inspira, né? Uma intuição aguçada que muitos de vocês têm aqui, e vocês podem juntos ter um sucesso a longo prazo, apesar das dificuldades que tiverem no caminho de vocês, dos fardos e dos pesos que se fazem presente, tá? Porque a mudança, ela é favorável. O novo chega, basta vocês se abrirem para isso, tá? O sol, vocês já acho que já estão careca de saber, né? Porque vocês sentem essa energia do sol quando ele está aí vibrando sobre a Terra. Então é realmente a vitalidade, a realização e é tudo que o sol traz para a vida da gente, a felicidade. E aqui no contexto de esclarecer o que está oculto, o que está escondido, o que está fazendo algum de vocês querer ir embora, querer partir, vai ser esclarecido, tá? Pessoal, aqui é o seguinte: se vocês não fizerem uma escolha assertiva, aí, como que eu vou saber se eu vou acertar ou não? Você tem que arriscar. Vocês vão ter tempestade no caminho de vocês, tá? Justamente por estar com a chave nas mãos para resolver essas dores de amor que vocês estão passando, tá? Então vocês podem fazer uma escolha. Se eu estiver falando aqui com casais que estão num triângulo amoroso, você, homem que tem mais de uma pessoa, você tem que fazer uma escolha porque não é justo nem com você e nem com ambas as partes, né? Nem com no caso, a matriz, nem com a filial, né? E aqui eu tenho que falar a real para vocês, eu não posso ficar ludibriando a mensagem da espiritualidade. Porque aqui vocês, alguns de vocês têm que fazer uma escolha. Não dá para ficar em cima do muro. Porque se vocês não escolherem, a tempestade vai chegar na vida de vocês, nos caminhos de vocês. E vocês não podem ficar ancorados nessa dor de amor. Porque tem gente aqui que está preso numa situação e que não tem coragem de se mover para resolver, tá? E muitos estão presos em situações que é pela parte financeira. Muitos de vocês estão presos pela parte financeira. E isso vai fazer realmente vocês sofrerem e romper relacionamentos por conta disso, né? Se for 3 pessoas, se for um triângulo amoroso, piorou. Melhor vocês resolver, porque isso vai dar ruim, entendeu? E assim, eu tô vendo pessoas aqui, né, que estão com tudo para ser feliz, só que estão numa inquietude enorme, imensa, uma insatisfação. Por quê? Corre, sim, o risco de ser desmascarada. Corre o risco, sim, de vir tudo abaixo, entendeu? Por isso que vocês precisam conversar, casais. Cheguem em alguma conclusão que é melhor para vocês. Porque tem uma pessoa aqui que está num dilema enorme. E ela sabe que vai sobrar para a cabeça dela, né? E vai ser uma coroa de espinhos, tá? Não vai ser uma coroa de rosas, não. Não vai. Então,
Situação aqui está conflitante. Vocês precisam resolver. A felicidade se fará presente. Ela pode vir com força para vocês, depois que vocês fizerem essa escolha. E escolher viver em paz, tá? Vocês precisam ouvir a intuição de vocês. Ouçam o seu coração, ouça a voz interior, para que vocês tomem uma ação. E muitos aqui precisam agir rápido, tá? E controlar os ciúmes. Controlem os ciúmes de vocês, porque os ciúmes é coisa que tá pesado aqui e vai fazer com que vocês vai cada um para um lado, porque chega uma hora que ninguém aguenta. Então tem um monte de pontos aqui que precisam ser revistos. Aqui está pedindo realmente para vocês refletirem, né? É uma carta que fala da reflexão. Então vá para algum lugar, sabe? Fiquem sozinhos se preciso for, coloquem os pensamentos em ordem, essa proteção da espiritualidade, a proteção para Deus, né? A proteção que vocês precisam, peça para quem vocês têm fé, que vocês vão alcançar o que vocês buscam, tá? É sobre isso. Vocês precisam ouvir a intuição, refletir, sabe? Se cubram de tudo que vocês precisam, principalmente do amor de Deus, para que vocês encontrem essa felicidade que vocês estão precisando e buscando há muito tempo. Gente, aqui está falando o seguinte: tem casais aqui que estão se fazendo uma das partes de humilde e a outra parte está cheia de malícia. Então vocês têm que colocar na balança tudo isso e ver o que, que vocês podem acertar nesse sentido. E tem uma situação aqui também, né, que é muito maliciosa e tem uma cegueira que alguém não está vendo. E se isso continuar assim, você continuar com essa outra pessoa, porque aqui me mostra um triângulo, como se fosse somente um passatempo, vou mostrar a carta que saiu aqui para vocês, ó, tá? Se vocês insistirem em ficar nessa situação, não haverá a reconciliação, tá? Você vai continuar nessa inquietude sem fim, tá? E não haverá a reconciliação. Essas cartas eu posso mostrar, tá? A cegueira, tá? Tem um arco-íris lá atrás, olha, coisa mais linda, 2. E a pessoa não faz questão de ver a felicidade, né? Ela prefere ficar aqui, ó, nesse passatempo. Isso aqui não vai dar bom para vocês, tá? Não vai dar. Eu tenho que passar o que realmente está aqui. Vocês querem uma reconciliação? Saiu esta carta. A reconciliação, a última carta que saiu. Então tire o que está atrapalhando vocês. Se eu tivesse que passar a carta, eu colocaria ela aqui, né, em cima da Dona Raposa. Tá vendo, ó? Para ela parar de olhar a vida de vocês, para ela sair fora, né, desse contexto aqui de família, de casal, porque aqui ela tá sobrando. Ela tá olhando, né, porque ela pode ser desmascarada aqui com esse livro arreganhado, que a verdade vai vir porque o sol vai mostrar. Né? E temos a estrela aqui, ó, a verdade sobre a situação de uma família virá à tona. Entendeu? Nada vai ficar escondido abaixo do sol, nem essa raposa e nem essa pessoa aqui que se faz de muito ciumenta ou ciumento, presta atenção quem é você, tá, nessa história, porque aqui alguém vai embora, alguém sai desse relacionamento, tá? Alguém sai desse triângulo. Alguém sai porque aqui, essa família aqui precisa da reconciliação. Aqui é uma família que a gente está falando de pessoas que querem um relacionamento, que são almas gêmeas, que são, sabe, que um completa o outro. A gente fala assim porque é o que está escrito, mas eu não sei se existe almas gêmeas, mas existe aquela compatibilidade de gênio, de, sabe, de pessoas, de coração, existe essa coisa que é bem compatível um com o outro, sabe? Então, pode ser que eu esteja falando com esse tipo de consulente, de pessoas aqui que querem esse mozão na vida, tá? Tanto faz você menino, tanto faz você menina. Então, é essa a mensagem. Parem de se fazer de bobo, de humilde, de inocente, porque aqui não tem ninguém inocente, exceto quem está cego dentro do relacionamento que não está vendo que tem outra pessoa. Mas a gente sempre sabe quando tem alguma coisa errada. Porque aqui não tem ninguém bobo mais. Nós estamos no século XXI, não tem como, né? Até as criancinhas já têm aquela essência de esperteza, para não falar malícia, porque é muito pesado para uma criancinha, né? Mas já tem aquela esperteza. A malícia mesmo é pro adulto, tá? Então use a sua intuição, porque tem coisa
né, tem, como é que chama? Caroço nesse angu. E aí vocês que têm que resolver, vocês que estão nessa situação é que tem que resolver para que o negócio fique bom, tá? Então aqui é uma mensagem para os casais que estão em conflitos, para os casais que estão em situações difíceis de resolver, mas que sabem que só vocês podem resolver isso, tá? Só vocês que estão aí dentro da situação. Não é ninguém de fora, não é pai, não é mãe, não é vó, não é tio, não é tia, não é cartomante, não é pai de santo, não é ninguém, são vocês casais. Gente, essa raposa ela vai ser desmascarada e ela vai embora, com muita dificuldade, mas ela vai embora, tá? Vai acontecer muitos falatórios, sim, muita fofoca, sim, mas ela sai da vida de vocês, tá? Aí, ó, com muito pesar, né? Com muita dor, mas ela vai embora, ela vai sair do caminho de vocês. Essa raposa não fica. Tá, ó, vem mudanças, tá? Mudanças favoráveis nos caminhos. Ó, a cruz saiu aqui, a cruz saiu aqui. Agora o caminho saiu em cima da cruz. Então, a mudança vem nos caminhos de vocês, tá certo? Vai, ó, quem saiu aqui. Ela insiste ainda, né, em aparecer, mas ela já está saindo fora, tá? Ela já está ficando lá no passado. Aqui ela estava no futuro, lá ela já está no passado, tá? Ela vai sair, pode ter certeza. O sol e a torre, tá vendo? Nada vai ficar escondido embaixo do sol. Essa torre vai cair, isso vai vir abaixo. Isso vai aparecer, isso vai ser escancarado. Acabei de falar. Gente, jardim, isso vai ser escancarado. Isso vai vir a público, nada vai ficar escondido. Eu acabei de falar. O jardim apareceu. Olha aqui a carta da lua, tá vendo? Então, não vai ficar nada oculto. Não adianta, entendeu? Vai aparecer, ó, a âncora. Tá? Então, vem essa estabilidade para vocês, ó, uma âncora embaixo da outra, confirma, tá? Vocês vão ter essa mudança de forma positiva na vida de vocês. Tá? O consulente, ó, a árvore representa a família. Aqui vocês, meninas, né? Aqui vocês, meninos, que vocês sejam unidos, né? Que a família seja abençoada e se faça presente. E mais uma vez aqui, a carta da chave, tá? Então vocês têm a chave para resolver essa situação e transformar a vida de vocês no melhor que Deus pode fazer pela família. A união, o amor e a harmonia. Eu desejo para vocês toda a sorte, toda a felicidade do mundo, tá, gente? Que vocês consigam resolver isso. A parte da cura, o desejo de ser curado, tá? Esta é a mensagem, olha que coisa linda. A parte da cura, o desejo de ser curado. A afirmação, a cura é parte da minha essência, da minha alma, que tem sua morada no cosmos, por isso já estou curado. Eu desejo que vocês, casal, fiquem curados dessa dor, que vocês sejam curados pela espiritualidade. Quando ficamos doentes ou temos algum tipo de mal em nossa mente, e em relação às emoções, precisamos acreditar de verdade na cura, pois do contrário, medicamentos e afins pouco poderão fazer. Aquilo que muitas vezes denominamos milagre, nada mais é que a infinita capacidade da mente humana em saber que é parte de um todo maior. E conhecer isso é saber que somos perfeitos em um nível mais profundo, tá bom? Então, mais uma vez, a cura é parte da minha essência, da minha alma, que tem sua morada no cosmos. Por isso, já estou curado. Que a cura se faça presente na vida de vocês, casais, que vocês deem as mãos, que vocês sejam muito felizes, que vocês se recuperem desta dor, tá? Que ninguém merece sofrer dor de amor. Um beijo enorme da Déia para vocês, tá? Um beijão no coração.